e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Quando não somos aceitos por causa da nossa escolha de fé, devemos guardar os nossos corações e mostrar de que espírito somos. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 51 em diante, diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. Vamos entender isso aqui. Nós sabemos que existia uma rixa, uma briga entre os judeus e entre os samaritanos. E hoje nós sabemos que mesmo no meio do povo de Deus, muitas pessoas foram pegas por esse problema de rixa também. Tem gente que tem rixa com outra igreja porque não é o mesmo ministério. Tem gente que tem rixa com outra igreja porque a outra igreja saiu de um ministério e o ministério não aceitou. Tem gente que tem rixa com o marido, tem rixa com a esposa, tem rixa com o vizinho, com a vizinha. E aqui mostra que o homem é mau. Porque aqui fala que os discípulos estavam à frente para preparar uma pousada para Jesus. E eles entraram lá onde estavam os samaritanos. Quando chegaram lá, os samaritanos perceberam que eles estavam indo para Jerusalém. Eles tinham um aspecto de quem ia para Jerusalém. E negaram pousada. Negaram a pousada. Quando essa pousada foi negada, o que aconteceu? No versículo 54 diz assim, e os seus discípulos, Tiago e João, homens de Deus, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Quer dizer, chegaram diante de Jesus com uma base bíblica, porque eles foram contrariados, porque não foram recebidos, porque não concordaram com o caminhar deles, porque eles iam para Jerusalém, e negaram a pousada, e eles, chateado, aborrecido, pegaram e disseram: olha, Senhor, se o Senhor quis, a gente pode orar agora e determinar que o fogo de Deus desça e consuma essas pessoas, como Elias fez? No versículo 55, diz assim, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Isso aqui nos mostra o seguinte: quando nós não sabemos de que espírito nós somos, ao sermos contrariados, ao não termos aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós, pela natureza má do homem, deseja justiça, deseja vingança,
desejamos que aquela pessoa pague o preço, falamos que aquela pessoa vai prestar conta a Deus, e de fato vai. Mas se não se arrependerem, e não porque justamente nos negaram alguma coisa, mas por causa da plantação que essas pessoas estão tendo. E a gente sabe que a gente colhe o que a gente planta. Mas a questão aqui não é essa. A questão é o sentimento que Tiago e João tiveram. Mesmo andando com Jesus, se Jesus falasse, pode mandar fogo lá, na hora eles iam falar que o fogo desça do céu e acabe com a vida de vocês. Ainda hoje existem pessoas assim, que quando se dirige a uma outra pessoa, diz, não, ele vai ver, ele vai comer pedra, ele vai sofrer, ele vai voltar se arrastando, ele vai isso, ele vai aquilo, a justiça de Deus vai pegar ele, o diabo vai armar um laço, o carro dele vai bater. Existem pessoas assim. Isso é uma coisa que Deus não tem nada a ver com a boca dessas pessoas, gente. Porque aqui está dizendo que quando Tiago e João fizeram isso, desejaram a vingança, Jesus voltou e repreendeu-os. E disse, vós não sabeis ainda de que espírito vocês são. Vocês não sabem ainda. Por isso que vocês estão falando besteira. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Em outras palavras, o judeu, a alma do samaritano é tão importante quanto a sua. Está ouvindo? É tão importante quanto a sua. Deus não está a favor de guerrinha religiosa, não. Um clamando justiça daqui, outro clamando fogo do céu de lá. Deus não está nisso, não. A posição de Deus é repreender os dois. Repreender os dois e dizer, olha, eu não tenho prazer em destruição de ninguém. Não é porque aquela pessoa não concorda com você que eu vou ficar do teu lado e vou destruir aquela pessoa, não. A alma daquela pessoa, ela é tão importante quanto a tua. E o que fazer então, pastor? Orar pelaquela pessoa. Enquanto eu pregava isso aqui, eu lembrei de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas no capítulo 3, no versículo 9, no capítulo 4, versículo 1. No 3:9 diz assim, ó, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Porque Jonas tinha ido e profetizou que a cidade de Nínive seria destruída. Mas não era porque a cidade de Nínive tinha uma briga com Jonas. Era um relacionamento entre Nínive e Deus. E na hora que Jonas deu o recado, Nínive decidiu se converter. Diz aqui, ó, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Aí quando Jonas viu que a cidade foi abençoada, que a cidade se converteu, que aquelas almas foram salvas, olha o versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Mas isto desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. O Jonas ficou numa raiva tremenda. Tem gente que quando vê o sucesso de uma pessoa, fica com raiva. Porque aquela pessoa não concorda com a opinião dela. Ela fica com raiva. O que Deus tem a ver com isso? Você acha que Deus vai ficar entrando nessas questões aí? Só se for para repreender, filho. Deus viu a obra deles. Deus viu que eles se converteram. Eu até postei essa mensagem no Facebook. Eu coloquei assim: Jonas proclamou a destruição de Nínive, amando de Deus.
Mas a cidade se arrependeu e Deus a salvou. Jonas fica irado. A Bíblia diz que o homem é mau e muitos em seu íntimo desejam que os pecadores paguem um preço. Chegam a dizer: a mão de Deus vai pesar. Mas cheguei à conclusão que os que assim pensam não sabem de qual espírito são. Pois Deus veio para salvar e não para destruir as almas. Se você conhece alguém que errou, e errou muito, mas você vê aquela pessoa de pé, crescendo, sendo abençoada, pode ter a certeza de que entre essa pessoa e Deus houve uma conversa muito sincera. Glória a Deus por isso. Oremos para que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Apóstolo Paulo Roberto, da IEF Brasil, em Campo Grande, Avenida Zaran 736, em Limeira, Rua 7 de Setembro, 808, Centro. Venha fazer parte dessa família você também, em nome de Cristo. E Ele é comigo.